Dopamina barata, como foi o seu dia? Bom dia. Olha, aqui a palavra do Senhor vai dizer em Atos 2, no versículo 3: E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Porém, no versículo anterior, no 2, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Isso foi vivido por algumas pessoas que estavam reunidas ali naquela casa, um pouco depois de verem Jesus ser levado aos céus. Vendo Jesus ser levado aos céus, depois de Jesus ter nascido pela barriga de sua mãe, criado, crescido, vivido seu ministério, morto na cruz, ressuscitado, e a vontade de Deus se cumprindo na terra e no meio deles, eles viram Jesus ser levado aos céus, aos olhos nus, eles viram Jesus ser levado aos céus. E depois eles receberam a descida do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que eles foram batizados por línguas repartidas, como de fogo, e todos que estavam ali foram consumidos por essa presença de Deus. E ontem o Espírito Santo de Deus estava falando comigo sobre dopamina e dopamina barata. Então eu vou repetir a pergunta: dopamina barata, como foi o seu dia? E aí, como foi o seu dia? Quando você chega no final do dia, você vai deitar na sua cama, encosta a cabeça no seu travesseiro, o que você levou do seu dia? O que você fez no seu dia? Como foi o seu dia? E o Espírito Santo de Deus, ele vem me chocando a partir de algumas coisas. Porque se você for buscar e estudar um pouquinho do qual é o dever da dopamina, ela te trazer uma certa satisfação, ela vai te trazer uma certa satisfação, ela vai te impulsionar em alguns momentos, ela vai te trazer o que você precisa fazer ali e você não faz. Porém, existe dopaminas e dopaminas, e existem momentos que trazem dopamina. Por exemplo, os teus olhos, ele registra e o seu subconsciente também registra. Então, Deus, ele veio me trazer um tópico muito importante, que ele me deu um louvor que fala muito sobre essa questão da mesa. E Deus me fez me lembrar de logo quando eu tinha me mudado de Magé para São Gonçalo, e eu tinha uma amiga que era uma amiga platônica minha, Carla. E a mãe dela levava a gente para a escola e buscava a gente da escola. E quando a gente chegava na casa dela, ela preparava a mesa pra gente, colocava o meu prato, colocava o prato dela e se assentava. E às vezes ela nem comia nada. Ela só ficava olhando a gente comer e conversar. E antes de eu ir embora, ela já me chamava para no outro dia ir lá almoçar com elas antes da gente ir para a escola. E com aquilo ali, ela me levava e ela me buscava. E um pouquinho de tempo depois, uns meses depois, a Carla se mudou com sua mãe, né, para outro município. Eu lembro que aquilo ali para mim foi algo muito impactante, porque eu não vivia a vivência de mesa. Eu não vivia aquilo em casa. Minha mãe tinha acabado de separar do meu pai, minha mãe trabalhava o dia inteiro para sustentar 3 filhos pequenos. E a gente não vivia essa mesa. Meu avô morava próximo a gente, porém ele já era idoso, né? Ele saía muito, entre outras coisas. E eu não vivia essa mesa, eu não vivia essa comunhão com meus irmãos, amigos, onde a gente conversava, a gente trocava, onde a gente se olhava, a gente ria, algo que para mim ficava muito marcado. E uns meses não, eu acho que umas semanas após deles se mudarem, né? Aí quem me passou a levar para a escola foi meu avô. Umas semanas depois da Carla me mudar, eu lembro que quando eu estava no quintal de casa brincando com as minhas amigas, e minhas amigas falavam assim: Linda, agora eu vou entrar porque eu vou almoçar. Quando elas diziam isso, eu caía no choro, eu chorava muito. E eu não sabia por que eu estava chorando, e nem elas sabiam por que eu estava chorando. Elas me olhavam com cara de espantada, e eu estava ali chorando de soluçar. E até agora pouco eu não sabia por que isso também, tá? Mas o Espírito Santo, ele veio trazendo para mim que era a saudade da mesa que eu estava sentindo. E existem
existem momentos que a gente vai viver que a gente vai plantar dopamina para o resto da vida. Eu lembro que o meu tio, quando eu era jovem, bem pequenininha, ele falava: Cláudia, essa menina é um exemplo. Essa menina é um exemplo. E eu achava hilário que meu tio falava isso. E por muitos momentos da minha vida que eu não tinha ninguém e eu precisava de ajuda, e eu precisava de apoio, eu precisava de um abraço, a única coisa que eu lembrava era da frase que meu tio falava: Cláudia, essa menina é um exemplo. Então eu sempre mantinha na minha mente a questão do exemplo, de ser alguém, de mostrar algo, de ter algo bom para mostrar. Então, o Espírito Santo de Deus, ele estava falando comigo a questão sobre no que a gente estamos investindo, como é o nosso dia a dia, o que estamos comprando para a gente está comprando dopamina barata, dopamina que não pode ser registrada, que não pode trazer coisas boas. Quanto tempo do nosso dia a gente se dedica à nossa família? Quanto tempo do nosso dia a gente se dedica aos nossos filhos? Quanto tempo do nosso dia a gente se dedica ao pai, à mãe, à esposa, ao marido? Porque esses são momentos que são valiosos e importantes para Deus. A Bíblia, ela vem trazida, ela vem sendo pregada e vem sendo trazido para o meio de nós como se fosse um certo conservadorismo, mas não é um conservadorismo. Isso é algo que o Espírito Santo de Deus e que o Senhor, ele se pôs no meio de nós em carne para mostrar a importância das coisas, a importância de se assentar, a importância de partir o pão, a importância de comer, a importância de beber, a importância dessa ecologia, desse sistema, de trazer o Espírito Santo, porque as nossas atitudes, elas dizem muito sobre aonde o Espírito Santo está. Tem atitudes nossas, pensamentos, atitudes, que o Espírito Santo de Deus obviamente não estará ali. O incentivo não será o Espírito Santo. Porém, outras, você não vai precisar fazer muito esforço, porque o Espírito Santo ele vai estar ali, porque isso agrada o Espírito Santo de Deus fazer. Eu acredito que aquelas pessoas que viram Jesus subir aos céus, elas nunca mais esqueceram da visão que elas tiveram. E quando eu estava lendo essa passagem, o Espírito Santo de Deus disse que ser cristão é exatamente isso, é manter os olhos fitos em Deus, não só ser as testemunhas dele, mas também manter os olhos fitos. É manter os olhos fitos em Deus no meio da tribulação e perguntar: Senhor, o Senhor já passou por isso? Deus, o Senhor já viveu isso? E o Senhor responder: eu já vivi, eu já passei por isso. E nós estamos aqui hoje vivendo e mostrando aquilo que ele já viveu, aquilo que ele deixou para nós. Nós hoje somos testemunhas. E um tópico muito interessante que o Senhor veio falar para mim aqui é que muitas das vezes Deus nos põe certos desejos que está no coração dele de fazer, de ser, e muitas das vezes nós se colocamos no lugar de vítima, no lugar de que eu não sou suficiente, ou eu não sou o padrão para ocupar ou para ser. E o Espírito Santo de Deus ele falava: para você ser testemunha minha, para você manter os olhos fitos em mim, você tem que ser corpo de Cristo. Para você ser testemunha, você tem que ter os olhos fitos em mim. Para você levar o Espírito Santo, você tem que permanecer e ser testemunha. Isso é insubstituível. A pessoa que mantém os olhos fitos em Deus não tem como substituir o rosto, o corpo, a cor da pele, o cabelo, o jeito. Isso não tem como substituir. Ou você mantém os olhos fitos em Deus, ou você não mantém. Ou você se interessa e o seu corpo te leva a lugares, a fazer, a dedicar tempo a Deus, ou não. Não tem como você transferir isso para algo ou alguém. Ou você ou você faz, ou você se interessa, ou você busca, ou você não busca. E há muito tempo, mesmo cristã, eu não lembrava de como Jesus ele foi aos céus. Essa imagem ela não estava na minha mente, essa imagem já tinha sumido da minha mente. E isso vem me constrangendo porque o quanto nós se interessamos em conhecer a Deus,
o quanto nós se interessamos pelas especificidades, pelas características de Jesus, né? Vamos falar da forma certa, pelo tempo, o quanto nós se interessamos nisso. E outro, o plano do inimigo, ele não pode ser maior do que o plano de Deus. Não é possível que o plano do inimigo seja maior que o plano de Deus. Se nós olharmos por aí afora, a gente anda por aí e vê todo mundo com telefones na mão, fones de ouvido, pessoas que não se socializam, não comunicam, não falam entre si. A presença de Deus, ela está sendo escaradamente esnobada, escaradamente descartada, porque nós preferimos comprar dopamina barata, nós preferimos usar essa dopamina que muitas das vezes é gratuita, você não precisa nem mais pagar, do que você buscar e se alimentar da presença de Deus. Ser testemunha de Deus é insubstituível. Então, quando nós olhamos por aí afora e vemos pessoas com telefones na mão, com desejos, com tudo que a gente vê por aí, mas não leva a presença de Deus, é simplesmente esse fato da dopamina barata, de escolher todas as vontades, menos a vontade de Deus. Então, hoje é isso. Escolha a presença de Deus, escolha os planos de Deus, por mais simples que pareça, não tem uma palavra para dizer. Porque hoje em dia o valor ele tem sido trocado pelo que realmente não tem valor nenhum. Então, eu não tenho nem palavra para dizer o que você pode trocar pela presença de Deus. Escolha, né, a presença de Deus. Escolha ver quanto tempo você passa de tela, quanto tempo, com o que você está gastando seu tempo, o que você faz, no que você se dedica, quem você é como mãe, como filho, como tudo. E busca, né, o que ainda para Deus é precioso e o que traz a presença, né? A gente hoje vai num culto no domingo, pega um pouco de dopamina e volta para casa somente com aquela porção, e durante a semana você vai precisar de mais azeite. Durante a semana você vai precisar de mais azeite. Porém, se você não buscar todos os dias na fonte, todos os dias, botar fogo no azeite, pegar fogo, ser cheio do Espírito Santo, se você não decidir encher e transbordar, é claro que durante a semana para você vai faltar. Sem dúvida nenhuma, vai faltar. E nós estamos vivendo com essa pequena porção que nem dá, mas falta, porque vai faltar durante a semana, não dá para te encher e também não dá para te transbordar, né? Então, o Espírito Santo de Deus, ele quer transbordar, ele quer derramar fogo, ele quer marcar a nossa história, marcar a nossa mente com momentos realmente importantes, só que para nós ainda a dopamina barata, os momentos pequenos ainda é mais valioso. Que o Espírito Santo de Deus fale mais no seu coração, é o que eu quero deixar hoje. Bom dia!